Temos! Fala, meus amigos, tudo certo? Mais um vídeo neste canal maravilhoso. Mais um vídeo de Copa do Mundo. Infelizmente, que saudade, cara. Que saudade quando a gente vinha aqui falar de seleção brasileira. Não tem mais nada para falar de seleção brasileira. Não tem uma ideia de como vai ser o próximo jogo. O próximo jogo é amistoso na Austrália, meu irmão. Caraca, que tristeza, que bagulho fúnebre a seleção brasileira conseguir ficar de fora da Copa do Mundo pra Noruega, cara. Assim, umas 7 vezes no dia eu me pego pensando, cara, a gente caiu pra Noruega. A gente foi eliminado da Copa Noruega. Na minha vez é isso, tá ligado? Na minha vez é isso, mano. Minha geração é isso, tá ligado? Mas enfim, antes que eu comece a me desabafar aqui, se inscreve no canal e deixa o like pra ajudar a gente. Hype o vídeo, compartilha o vídeo, faz o que você quiser que nos ajude. Hoje, a seleção da Copa do Mundo até as quartas de final. Hoje tivemos o primeiro jogo das quartas entre França e Marrocos. Impactou um pouquinho nas decisões da seleção, não vou negar. Talvez, quer dizer assim, se Marrocos classifica, eu tinha que botar o time inteiro de Marrocos, né, irmão? A França atropelou no dia de hoje mais uma vez. Temos aqui a seleção no caderninho e temos as imagens para passar aqui. Então vou me aprontar aqui. Vamos começar este vídeo maravilhoso. Antes eu vou falar um pouquinho de França e Marrocos. Cara, eu achava que o Marrocos ia dar uma dificuldade para a França. Eu achei que o Marrocos ia expor a França em alguns momentos. Porque até agora a França não enfrentou ninguém, né? Entre aspas, assim. Senegal, Iraque e Haaland e Noruega. A gente achava que era uma fase de grupos difícil, que a França podia se complicar. 3 jogos, 3 vitórias, passou o carro. E aí dá a impressão de que não enfrentou ninguém. Sendo que a Noruega que tá nesse bolo tirou a gente fora. Então a gente se olha e a gente fala, caraca, a gente é uns lixos. Só que ao mesmo tempo a Noruega jogou contra a França com o time reserva. Então automaticamente já se anula praticamente para mim aquele jogo. Assim, feio que a Noruega fez, inclusive. E aí tem Paraguai nas oitavas, mas o 16 avos foi contra... Mano, quem a França pegou nos 16 avos, mano? Eu esqueci, velho. Mano, eu esqueci. Enfim, mas a França, eu não consigo pesquisar agora, eu fechei o Google. Mas, cara, a França passou o carro em todo mundo, o campeonato inteiro. Copa do Mundo toda, passou o carro. Aí eu falei, cara, Marrocos pode gerar uma dificuldade hoje, pode mostrar o que essa França faz de errado, dado o momento do jogo. Transição defensiva, talvez, mas a gente já viu que não vai ter falhas. A França não tem falhas táticas em nada. Para fazer um gol na França, irmão, é difícil pra caramba. Tem que ser uma jogada individual muito boa, uma trama muito impressionante, coletiva. É muito difícil ferir essa França, velho. Dito isso, vamos falar da seleção. Para começar, o goleiro é o Kobel, tá? Da Suíça. Goleiraço, irmão. Assim, dos melhores times, eu poderia ter colocado o Nai Simon, porque a Espanha não tomou nenhum gol durante a Copa do Mundo, mas tem um representante da Espanha aqui na seleção, que tá na linha de zaga. Poderia ter colocado o Nai Simon, mas ele não fez nenhuma atuação milagrosa. A Espanha não tomou gols porque fica com a bola o jogo inteiro, então não é ferida para os adversários. Portugal tentou ficar um pouco com a bola com a França, com a Espanha, mas não conseguiu gerar tantas chances assim. O Nai Simon não teve nenhuma atuação gloriosa. E o Kobel fez excelentes atuações com a Suíça, classificando nos pênaltis contra a Colômbia, o que ele tem um papel importantíssimo. Enfim, alguns números aqui. São 3 gols sofridos até aqui na Copa. Isso dá 0,6 gols sofridos por jogo, menos de um gol sofrido por jogo. Para a Suíça é grande coisa, querendo ou não. E o principal para mim, cara, são 100% dos gols que ele tomou foram dentro da área. Então, irmão, chute de fora é difícil de entrar, não entrou nenhum até aqui. E ele tem 12 defesas dentro da área, de finalizações de dentro da área. Isso é grande, velho. Isso é grande. A nível de Copa do Mundo, isso é muito impactante. Você fazer 12 defesas em 5 jogos, todas elas dentro da área, né? 12 defesas só dentro da área. Em 5 jogos é muita coisa. É uma defesa que era questionada na Suíça, porque se tem a Kanji e o Vede, nenhum dos dois é muito acostumado a correr para trás. E em momentos de transição, talvez estourasse um BO e alguém saísse na cara do gol e gerasse esse tipo de dificuldade. Mas um jogo contra a Colômbia até muito seguro da Suíça e muito seguro da Colômbia também, nenhum dos dois. Quer dizer, a Colômbia teve uma grande chance com o Campas, que foi de dentro da área. Muito clara para fazer o gol, 119 da prorrogação. E ele chutou para fora, mas o Kobe estava bem no lance. Por mais que seria bem difícil de defender. Mas o Kobe, para mim, dos que estão vivos na Copa do Mundo, ele é o que mais se destacou. Se a gente puxar, o Courtois não fez nada fenomenal ainda. Acho que se quiser classificar contra a Espanha, vai ter que fazer. O Manhã mal é exigido. O Emiliano Martinez mal é exigido. Se eu pegar outros goleiros aqui, o Bono era um dos que eu cotava para entrar nessa seleção. Classificou a Marrocos contra a Holanda nos pênaltis. Tava fazendo um bom jogo contra a França, mas aí toma o gol do Dembélé, que é meio vacilo dele ali, e tá eliminado.
então eu optei por colocar o Kobel, ainda não jogou, ele tem essa, né, talvez ele seja eliminado na mesma fase que o Bono, mas eu preferi por colocar o Kobel, eu achei ele mais impactante, talvez. Dupla de zaga, Upamecano da França e Lisandro Martinez da Argentina. Pensei em alguns nomes, o mais unânime de todos para mim era o Upamecano, tá? É o melhor zagueiro da Copa até aqui. É suspeito a... Suspeito não, ele tá propenso a chuvas e trovoadas, é claro. O Upamecano a gente sabe que ele gosta de uma emoção, ele gosta, mas nessa Copa do Mundo ele não gosta, velho. Nessa Copa do Mundo ele não deu chance. Porque a França joga com uma linha muito alta e o que mais me impressiona é eu ter que colocar o Upamecano nessa seleção, ele ser disparadamente o melhor zagueiro da Copa em um time que só joga com a bola. Por que a França vai tão bem com a bola no pé e tão bem sem sofrer mesmo em contra-ataques? Porque ele tá lá, mano, e ele corre para trás com muita facilidade. Ele e o Saliba, ele, inclusive, muito bem acompanhado pelo Saliba. Mas, assim, o principal ponto para mim é o Upamecano joga no Bayern de Munique, que é um time que joga com a linha altíssima, ele é pesado, grande, e ele tem muita facilidade de defender contra-ataque, mano. Os números do Upamecano, 6 bolas recuperadas por jogo. Bola recuperada é lançamento do adversário que ele tem que correr para trás, passe em profundidade que ele chega e recupera, e assim, ele vai muito bem nisso, de uma maneira que me impressiona, porque o que eu sempre falei dessa França era, essa França, se você dá a bola para eles e tentar correr no contra-ataque com o campo aberto, e principalmente projetando um possível Brasil e França, né, igual a gente teve no amistoso, o Brasil teve algumas chances, mas poucas, o que acontece? Eu pensava, cara, o Saliba vai muito bem nisso, correr para trás, ele é muito rápido. O Upamecano talvez sofra com isso, o Upamecano talvez tenha dificuldade, mas jogar no Bayern de Munique proporcionou para ele estar muito acostumado a esse tipo de cenário, mano. É impressionante o quão seguro ele é estando numa linha de defesa que tá na altura do meio campo, da intermediária ofensiva às vezes, saca? Então assim, jogando por exemplo contra o Paraguai, o que eu pensei, né? Falei, pô, o Paraguai, a única chance do Paraguai vai ser correr em contra-ataque, vai ser ter fugidas com o Enciso e etc. O Enciso muito rápido. O Upamecano acompanhou todas e não deixou o Enciso pegar na bola, velho. E assim, me impressionou. E o Lisandro Martinez é decisivo. O Lisandro Martinez tem um gol que é decisivíssimo durante o mata-mata. Ele tem uma assistência durante a Copa do Mundo também. E o principal ponto para mim que me impressionou dele: um gol, uma assistência. 3 bolas recuperadas por jogo e 6 cortes por jogo. De bola aérea. Corte é lançamento que vem, ou cruzamento, e ele corta. 6 cortes, ele tem 1,78 de altura, mano. Ele é um zagueiro baixo. Ele é um zagueiro baixo e que vai muito bem no jogo aéreo, mano. Ofensivo e defensivamente, ele vai bem demais, se posiciona muito bem, passa uma segurança muito grande para esse time da Argentina. Mais um zagueiro de um time que não é exigido defensivamente muitas vezes, né? A Argentina tem muita facilidade de manter a posse. Então, é mais difícil que ele seja muito exigido muitas vezes durante o jogo. Mas, cara, 6 cortes por jogo era um número próximo do que, por exemplo, o Pico Lopes de Cabo Verde e o Diney Borges estavam tendo, que eram dois, para mim, dos melhores zagueiros da Copa do Mundo até ali, até serem eliminados. Porque aqui, inclusive, bom deixar claro, eu coloquei as seleções que ainda estão vivas na Copa, né? Eram dois dos melhores zagueiros da Copa, na minha visão, por causa disso, cara. Porque chovia bola na área do Cabo Verde, porque eles se propunham a defender 100% do jogo, principalmente contra a Espanha e contra o Uruguai, em vários momentos, e contra a Argentina também, quando precisou fazer isso, fez muito bem. Inclusive, mano, me entristece até hoje aquele jogo da Argentina. Meu Jesus amado, cara, que tristeza. Mas enfim, eram zagueiros que na bola aérea, nos cortes, tinham números muito altos. O Diney Borges, se não me engano, era 10 por jogo. Era assim, absurdo. E o Lisandro Martinez faz isso, algo próximo disso, tendo 1,78 de altura, 1,80. Então, assim, numa Copa do Mundo de centroavantes muito grandes e de muita bola na área, assim, em momentos de pressão que a Argentina pode sofrer, essa bola aérea pode ser muito utilizada, porque é difícil atacar contra um time que tem volantes como Paredes, McAllister quando joga por ali, Depou, Enzo Fernandes. É difícil você construir com bola no chão, tendo esses caras mordendo o tempo inteiro. Então você pode, muitas vezes, né, os times que vão atacar a Argentina, foi mal, jogam por fora e tentam cruzar na área, e ele é crucial nesse momento. Laterais. Foi um pouquinho mais difícil escolher os laterais, tá? Eu não vou negar. Fui de Cucurella e Jules Koundé, tá? Jules Koundé. Pensei muito em alguns nomes. Um nome que eu tava gostando muito durante a Copa na lateral esquerda era o Nathaniel Brown, da Alemanha. Participava de gols e ofensivamente muito bem, mas que foi eliminado pro Paraguai, uma decepção bizarra a Alemanha. E aí eu falei, putz, não tem mais condição da gente colocar esse cara. Mas na minha seleção da fase de grupos ele tava. E o Cucurella tem 2 assistências até aqui na Copa do Mundo. O Cucurella não sofreu nenhum gol na Copa do Mundo até aqui a Espanha. E já estamos nas quartas de final. 3 bolas recuperadas por jogo. O Cucurella defensivamente é muito seguro, um time que joga muito pra frente e que a gente viu o Cucurella muito como lateral, que era chato defensivamente e que ofensivamente talvez contribuísse menos do que a gente imaginava ser necessário para a Espanha, né?
mas a Espanha com bola no pé e ele contribui muito, ataca por fora, pisa na área, faz tudo, irmão. Ofensivamente, que o lateral precisa fazer, o Cucurella faz muito bem. E o Koundé me impressionou durante essa Copa ofensivamente, mano. Ofensivamente ele participa muito bem. A França se propõe a jogar com bola no pé, a ter, assim, 80, 70% de posse de bola em vários momentos do jogo, de se propor a jogar só no campo do adversário. Eu falei, cara, eu acho que o Malo Gusto, não sei como fala, o Malo Gusto, eu acho que ele pode tomar essa vaga durante a Copa por ser mais ofensivo, atacar mais o espaço, dar mais possibilidade de atacar por fora, porque pela direita ali joga Olise ou joga Dembélé, então você precisa de um lateral que ultrapasse mais, e o Koundé faz isso com maestria, mano. O Koundé teve momentos do jogo hoje, cara. Ele ultrapassava e continuava indo, e a bola rodava pro outro lado, ele começava a entrar, ele virava centroavante. Eu falei, mano, o que tá acontecendo? Que isso? E ele lá, mano, dentro da área, e ele pisa muito na área para fazer gol, para cabecear, não fez gol nessa Copa ainda, mas para cabecear, para participar do jogo aéreo, porque é um zagueiro de origem. E o principal ponto que eu pensei, falei, cara, ele era zagueiro, mano, ele não vai conseguir pisar na área o tempo todo, pisar na linha de fundo, ultrapassar, e ele tem feito isso com maestria. Principalmente o fato de você ter o Dembélé por ali e às vezes o Olise, você precisa de um lateral que não atrapalhe. E quando não atrapalhar, ele ainda contribuir. Tipo assim, o Dembélé vai levar pro fundo. O Dembélé ainda que é ambidestro, né? Você não sabe pra onde o Dembélé vai. Ele vai pro fundo, eu vou por dentro. Ou ele vai para dentro, eu vou pro fundo. E o Koundé, ele tem essa leitura muito aguçada, muito fácil, mano. Essa França joga muito fácil e ele é muito beneficiado por isso. E ele ajuda muito esse sistema a acontecer por aquele lado direito. E defensivamente nem se fala, né, irmão? É uma máquina. Joga, corre demais, joga demais. Meio campo. Fomos num 4-3-3 aqui, que é quase um 4-2-4, porque o Olise é mais um atacante também, né? Essa França joga com 4 atacantes quase. Manu Koné na volância, Bellingham e Olise como meias. Vamos lá. Por que o Manu Koné? Muita gente questionava até a titularidade dele. É um pouquinho de volta ousado esse Manu Koné. Eu agora pensando, eu pensei muito. Eu até coloquei algumas menções honrosas aqui. E uma delas que eu queria citar é nessa volância aí, duas delas no caso, que são jogadores de Marrocos, o Boadi e o Ounahi. São jogadores que eu virei fã durante a Copa do Mundo. O Boadi com 17 anos, meu irmão, 17 anos, 18 anos. E, assim, jogando como se ele tivesse 30, mandando no meio campo contra adversários dificílimos. Hoje ele pegava a bola, tinha 4 franceses em volta dele, e ele conseguia sair com tranquilidade, muito cadenciado o jogo dele, gosto muito. Mas eu coloquei o Manu Koné porque é o seguinte, cara, você tem um time que joga 100% no campo ofensivo, que se monta na defesa adversária e toca, e toca, e toca. Você precisa de um volante que na hora que for estourar o contra-ataque do adversário, esteja pronto para dar o bote, para recuperar a bola rápido, e ele faz isso bem demais, cara. Que absurdo físico é esse malandro. Assim, tinha vezes hoje durante o jogo, e o jogo de hoje foi um dos motivos que eu botei o Mano Koné aqui. O Boadi dominava a bola, o Narri dominava a bola, o Brahim Dias dominava a bola para puxar o contra-ataque. Ele já tava. O cara dominava, levantava a cabeça, ele tava aqui, ó. Já, mano, já arrebentar com o cara, roubar a bola e fazer o time jogar. E nessa de fazer jogar, ele vai muito bem. Ele tem a leitura de para onde joga e faz sempre o mais fácil possível. Ele tem o Mbappé, ele dá no Mbappé. Ele tem o Olise, ele dá no Olise. Ele tem o Dembélé, ele tem o Doué. Ele só pega e faz assim, joguem. Eu não quero protagonismo, eu não quero nada. Eu quero que vocês joguem bola. O que vocês precisarem de mim aqui, na hora que vocês perderem, eu vou estar para correr para vocês. E é isso que o time da França precisa, cara, como primeiro volante. O Rabiot é o cara de mais fazer o jogo acontecer, de pensar um pouco mais o jogo, mas são dois caras coadjuvantes e o Manu Koné é o melhor coadjuvante que existe, irmão. Ele é um monstro. Jude Bellingham, 4 gols na Copa, uma assistência, 3 grandes chances criadas, 1.6 passes decisivos por jogo. E assim, o jogo dele contra o México é doideira, velho. Nossa, mano, o jogo desse maluco contra o México, ele faz 2 gols em sequência, do nada. Pum, pum, 2 gols. E aí você fala, pronto, resolveu o jogo. E depois disso, ele briga igual um leão no meio campo, irmão. Ele corre, ele dá carreira, ele bota a bunda no chão e não tá nem aí. E acho que ele entendeu muito o que é a Copa do Mundo, assim. Primeira Copa dele e ele já... Ou ele foi em 22? Acho que ele foi em 22, tô louco. Mas enfim, a segunda Copa do Mundo dele, ele passou a entender o que é uma Copa do Mundo e que vai ter horas, por exemplo, para enfrentar o México na Azteca. Você tem que dar carrinho, você tem que puxar a camisa, você tem que discutir, você tem que reclamar com o árbitro. E ele faz isso bem, ele tem personalidade demais, esse maluco. E novo ainda, e cara, assim, tecnicamente é um monstro, passada muito larga. Eu acho que ele combina um camisa 8 com um camisa 10. Ele é o 9, tá ligado? Ele é o 8,5, né? Porque 9 é o centroavante, enfim. Ele é um cara que é um todo campista, irmão. Ele faz tudo no meio campo. Eu acho que, cara, se você virar pra ele e falar, ô Jude Bellingham, é o seguinte, cara, preciso que você jogue como primeiro volante. Você vai ser cabeça de área, você vai, mano, fazer saída de bola e marcar. Ele faz. Eu preciso que você seja camisa 10 atrás do camisa 9, pifando os caras, ele faz.
Preciso que você seja 8, batendo dos dois lados do campo, fazendo o jogo acontecer, marcando, correndo para trás. Ele faz também. Ele faz tudo que o meio-campista precisa. E Michael Olise, irmão, 5 assistências na Copa, é o artista, velho. Ele é um artista da bola, mano. O Luizinho falou isso diversas vezes hoje na transmissão. Inclusive, pô, é até legal de mostrar. Ó, a rapaziada ali. Acontecendo o glorioso Copa Zona nesse momento. Cara, é o artista, irmão. O Olise é o artista. Esse malandro jogando bola. Eu lembro que eu descobri o Olise. Deu uma travadinha aqui agora. Vamos voltar ao BS. Voltou legal. Eu descobri esse malandro quando ele jogava no Crystal Palace. Eu contratei ele no FIFA. Na minha carreira no São Pauli da Alemanha. E eu coloquei ele pra jogar de meia no meu time. Eu virei fã por causa do bonequinho dele no FIFA. E eu olhei, eu falei, mano, esse malandro é um craque. E aí eu comecei a seguir no Instagram e comecei a ver os jogos do Crystal Palace pra ver ele. E, cara, que craque, mano. Que craque, velho. E o Bayern de Munique contrata e ele faz uma primeira temporada dele no Bayern. Ele é top 5, pelo menos, do planeta. Joga muito, joga muito. Até meio sacanagem. Putz, tá dando umas travadas legais, né? Vamos voltar, o BS, vamos querer? É até meio sacanagem colocar ele como meia, né? Sendo que ele joga como ponta direita na França. Mas ele faz tudo, cara. Ele sai da direita pro meio e ele vira um camisa 10 de elite. Ele cai pra direita, ele é o melhor ponta direita do mundo. Assim, é difícil demais você dar uma posição até pra ele. Porque ele faz tudo o que precisa. Com bola, é uma qualidade no passe, um refino, meu Deus do céu, cara. E, assim, o mano a mano dele, o drible, a finalização, ele faz tudo. Não fez gol na Copa ainda por uma, assim, não sei porquê, mas. E aí, não tem gol na Copa ainda. 5 assistências. Toma, líder de assistência da Copa do Mundo. Não tem muito o que inventar. E aí, por falar em não tem muito o que inventar, trio de ataque. Eu vou falar mais o quê? Assim. É Kylian Mbappé com 8 gols, é Messi com 8 gols, é Haaland com 7. Eu não vou nem falar nada. O Haaland chutou a bunda do Brasil, irmão. 2 gols. Ele chutou a nossa bunda pra fora da Copa do Mundo. O Mbappé, ele hoje perde um pênalti. Quando ele perdeu o pênalti, eu falei, hoje ele faz uns 2. Assim, porque ele perdeu o pênalti. Aí passou isso, ele pegou, deu passe de letra para um lado, pedalou para o outro. Eu falei, pô, ele tá readquirindo a confiança dele. E o pênalti deu uma mexida com ele durante o primeiro tempo, porque ele tava tentando se mostrar vivo no jogo ainda, pedindo muita bola, etc. E aí, cara, é o que eu te falo, assim, do porquê o Vinícius não ter batido o pênalti, o tanto que a gente debateu. O protagonista tem que bater o pênalti por causa disso, mano. Ele perde o pênalti e depois ele decide o jogo, ele joga a bola na gaveta. Porque ele é o cara que tem as costas largas do tamanho do mundo e fala assim, eu posso perder um pênalti na Copa do Mundo, porque eu vou resolver o jogo depois. Não tem problema, eu posso perder o pênalti. E o Messi fez isso também. O Messi foi lá e perdeu o pênalti. Aí eu já tava nos grupos de WhatsApp aqui, né, irmão? Porque eu sou Cristiano Ronaldo. Mas o Messi tá louco, né? Eu não sou idiota a ponto de não reconhecer o Messi, não. Eu não sou débil mental. O Messi, quando ele perdeu o pênalti, eu falei, mano, será que ele vai ficar escondido do jogo? Será que ele vai parar de pegar outra bola? E teve alguns momentos que ele ficou menos acionado. Só que no final do jogo ele resolveu também, cara. Porque ele é o Lionel Messi. Ele tem o direito de perder um pênalti e depois decidir o jogo de mata-mata de Copa. Porque não tem problema para ele. Ele é um dos maiores jogadores da história do esporte, mano. Tá ligado? E o Mbappé já é um dos maiores jogadores da história da Copa do Mundo. Se a gente for fazer uma seleção das Copas do Mundo, o Mbappé briga pra estar no centro do ataque, cara. Ele tem 20 gols em 20 jogos de Copa. E o Messi é o maior artilheiro da história das Copas. Tá ligado? Esses caras, eles não se importam com o que acontece no jogo, porque eles estão serenos de que eles vão resolver. O Haaland, ele ficou o jogo inteiro contra o Brasil sem tocar na bola direito, mano. Ele não se importa, ele não se revolta, ele não se estressa, ele fica calmo, sereno. O Gabriel Magalhães enchendo o saco dele e ele aqui, ó, vai lá, bobo, vai lá. Cruzar a primeira, testa nela. Der a segunda, caixa. Esses caras não têm sentimento no coração, parece, mano. Que bagulho bizarro. Enfim, o único sentimento que o Messi mostrou foi depois de ganhar, que ele chorou, se emocionou, etc. Enfim, 3 fenômenos no ataque. Fiquei triste porque eu deixei o Kane de fora. Fiquei triste, e aí falando da seleção inteira, porque eu deixei o Manzambi da Suíça de fora, que eu virei fã. Fiquei triste porque eu deixei o Bruno Guimarães de fora, mas a gente foi eliminado, e aí eu vou fazer o quê? O cara perdeu o pênalti e a gente foi eliminado. Eu não vou colocar ele na seleção da Copa. Mas pra mim, ele era esse primeiro volante, né? Era, assim, ia sair o Manu Koné e entra ele. Mas aí a gente tá eliminado, vou fazer o quê? Ele já caiu fora da seleção. Então, assim, os 3 artilheiros da Copa tem que formar o trio de ataque. E é isso, minha família. Eu vou lembrando a eliminação do Brasil, cara, a mente vai embora. Dito isso, se inscreve no canal e deixa o like pra ajudar a gente. Hypa o vídeo se você puder, comenta se você puder, compartilha se você puder, vai ser maravilhoso se você puder fazer isso por mim. 19 minutos de vídeo, você chegou até aqui, não clicar no like, mano, clica no bagulho aí, certo? Tamo junto, é nóis, fiquem com Deus, e um forte abraço, e a Copa do Mundo segue, que coisa maravilhosa.